Talvez uma coisa fundamental para dizer no começo é o seguinte: quando a gente fala em nulidade de atos, a gente está falando basicamente dos atos judiciais. Por quê? Porque os atos praticados pelas partes, eles não são nulos. Eventualmente, se eles descumprirem elementos formais, requisitos formais, eles simplesmente serão desconsiderados. Ou seja, quando alguém realiza uma contestação descumprindo o elemento formal do prazo, o ato não é nulo, ele simplesmente é desconsiderado. Se eu, portanto, realizo um ato no processo fora do parâmetro legal, o juiz simplesmente desconsidera esse ato, né? Ele simplesmente não declara nulidade. Então a gente está falando de atos essencialmente judiciais. Outra coisa, eu falei daquela distinção, daquela classificação que divide os atos em inexistentes, absolutamente nulos e relativamente nulos. Na verdade, e até aquela quarta classificação de mera irregularidade. Essa classificação é muito complicada se a gente olhar o sistema processual. Por quê? Porque, a rigor, a nulidade absoluta e a nulidade relativa e até a mera irregularidade, eles podem gerar as mesmas consequências. Ou seja, eu posso ter a anulação de um ato absolutamente nulo e posso ter a anulação de um ato relativamente nulo. E eu também posso ter a convalidação de um ato absolutamente nulo e também posso ter a convalidação de um ato relativamente nulo. Eu só tiro os atos inexistentes porque esses realmente eles nem são anuláveis, eles simplesmente são declarados inexistentes. Vou dar um exemplo. A atuação de um juiz que já se aposentou, por exemplo, é uma atuação que é impossível. Aquele ato proferido por alguém que não é um magistrado, porque ele já se aposentou, vamos imaginar que ele não saiba que se aposentou e ele dá 10 sentenças no dia seguinte à aposentadoria. Essas sentenças nem são nulas, elas são inexistentes, porque não pode alguém que não é magistrado dar sentença. Mas falando das nulidades, ou seja, os atos praticados e que podem gerar a invalidação, eu lembro que em qualquer das hipóteses eles também podem gerar convalidação. Por quê? Porque o nosso Código de Processo Civil, embora no 277 diga, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato ser realizado de outro modo lhe alcançar a finalidade. Vejam, portanto, que esse artigo 277, ele não diz sobre qualquer nulidade, ele diz de forma ampla de que, havendo um ato a ser praticado com uma forma prevista em lei, ele mesmo assim, praticado em desconformidade com esse requisito, ele poderá sim ser convalidado, poderá sim ter efeitos, se ele alcançar a finalidade, que na verdade é a aplicação daquele princípio básico no processo civil, que é o da instrumentalidade das formas. O nosso processo civil, ele não vale senão como meio de alcançar um fim. O processo civil não tem valor em si mesmo. Ele tem valor na medida em que ele é o instrumento adequado para se alcançar a finalidade essencial, que é a solução da lide, que é a obtenção de uma decisão, que é a pacificação das partes. De modo que, de modo genérico, o artigo 277 diz que, em havendo a possibilidade do ato mesmo praticado de forma irregular chegar ao fim que é desejado, não se declarará a nulidade. Ele, portanto, será convalidado em favor da instrumentalidade. E aqui tanto faz de qual nulidade eu estou falando. Se o réu for citado de forma nula e apresentar a contestação, não há por que se declarar aquela nulidade. Então, até o Ministério Público, vejam, o 279, ele fala expressamente que é nulo o processo quando o Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir. É nulo, absolutamente nulo. Entretanto, o parágrafo 2º diz: a nulidade só será decretada se o Ministério Público intimado disser que tem prejuízo. Se ele disser que não tem prejuízo nenhum, porque tudo aquilo que foi praticado mesmo sem a fala dele foi regular, não se decretará, portanto, a invalidação ou a nulidade. Eu volto em seguida.